Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Estamos já às portas de um novo ano. Contagem regressiva. Hoje é 8 de dezembro. Então, às portas de um novo ano, às portas de 2025. E por isso, precisamos trazer também para vocês uma mensagem como esta que doravante será ministrada. Abra a sua Bíblia em Provérbios, o capítulo 3, os versículos 9 e 10. E se for possível postar aí o post aí sobre o tema desta manhã, Jean, agradecerei muito. Dízimos e ofertas, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas o que ele representa. Dízimos e ofertas, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas o que ele representa. Claro que, propositadamente, lá no postzinho, nós não colocamos em cima dízimos e oferta, mas ele pressupõe, ele está implícito. Eu fiz isso mais preocupado com a turma que está lá fora, os incrédulos. Então, eu não coloquei dízimos e oferta, porque aí é aquele tipo de tema que já faz com que até membros, até discípulos de Cristo, às vezes evitam, quanto mais os incrédulos, não é? Se tem crianças aí, Rubia? Tem quantas crianças aí? Dá para a salinha das crianças hoje? Apenas uma, não adianta dividir 3 classes com 2 crianças cada uma. Dá para os pais segurar os filhos aqui? Vamos fazer assim, Rubia. Vamos segurar os filhos aqui. É bom que as professoras escutem também essa mensagem. Eu vou tentar dialogar com as crianças também, não é, João? Beleza? Helena? Inclusive, eu observei que muitas crianças vieram aqui hoje. Depositaram o que aqui, gente, hoje? Dízimos de oferta. Parabéns, papais. Veja o tema, gente. Vamos ler juntos? Isso. Entenda que está implícito aí dízimos e ofertas. A temática é essa. Dízimos e ofertas. Não é o dinheiro pelo dinheiro, mas o que o dinheiro, ao dar o dízimo e ao dar a oferta, ele representa. Porque nós temos uma mania de pensar no dinheiro pelo dinheiro. E quando pensamos no dinheiro pelo dinheiro, já sabemos a consequência disso. Mas é o que, ao dar o dízimo, ao dar a oferta, o que essa ação representa. Ou não representa. Na verdade, sempre representa alguma coisa, seja no aspecto positivo, seja no aspecto, Juliana, negativo. Provérbios capítulo 3, observe esse texto aí conosco. Os nossos liturgos aqui acolá, as igrejas citam esse texto por ocasião também desta prática, deste elemento de culto. Dízimos e oferta é um elemento de culto. É chamado assim, muito especialmente pelas igrejas de tradição reformada, elemento de culto. O elemento de culto é um ofício espiritual estabelecido por Deus. É um ritual espiritual estabelecido por Deus. Isso é elemento do culto. Nisso aí não se mexe, porque foi um ofício estabelecido por Deus, um ritual estabelecido por Deus. Então, o que é o elemento do culto? É um ritual estabelecido por Deus no ato do culto. Então, não se mexe. Existem variações na forma, mas não na essência. Vamos ler os textos? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda.
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus. Foi um ensaio. Eu desejo que você se envolva na leitura. Então, volte novamente à leitura, por favor, povo querido. Vamos juntos? Eu não vou ler, eu quero ver a igreja lendo carinhosamente. Que texto, que texto. Muito mais quando nós compreendemos ele dentro da teologia bíblica sobre o dinheiro, dentro da teologia bíblica sobre o possuir, dentro da teologia bíblica sobre bens. Que texto. Honra o Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus bens. E aí nós introduzimos este assunto tão pertinente, tão necessário, contudo também constrangedor para muitos, com estas palavras, que não é nossas, palavras de outros colegas de ministério, mas que são impactantes. O dinheiro, preste bem atenção, viu, jovens? O dinheiro pode ser um bom servo, mas ele sempre será um péssimo patrão. Dá para gravar? Quem usa com frequência essa frase é quem? É Reverendo Hernandes. O dinheiro pode ser um bom servo, mas ele será sempre um patrão carrasco. O que significa essa frase? O dinheiro pode ser um bom servo. É quando você que tem o dinheiro entende que ele está a serviço, ao seu serviço. É quando o dinheiro está a serviço de você, e não você a serviço dele. E não se auto-engane não, viu? Comigo não acontece isso não, porque a tua agenda te denuncia. A tua não, vou deixar de falar aqui na segunda pessoa do singular, é melhor falar na primeira pessoa do plural, não é? É mais coerente, porque eu não estou ausente dessa não. Então, a nossa agenda nos denuncia. O dinheiro pode ser um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. E o que significa ser um péssimo patrão? É quando de fato você está a serviço do dinheiro e não o contrário. E como isso é triste, você vê pessoas a serviço do dinheiro. O mesmo reverendo Hernandes Lopes, consequentemente, ele escreveu um livro sobre dízimos e ofertas, muito bom. Eu tenho outros livros sobre dízimos e ofertas, mas o reverendo Hernandes, ele é muito didático no linguajar, no vocabulário, ele é rico, não é? Na sequência dessa frase, nesse seu livro, ele também afirma que o dinheiro é o senhor que mais possui escravos. O dinheiro é o senhor que mais possui escravos. E por favor, não venha com essa de eu não tenho um problema com isso não, porque só existe aqui variação de grau. O que nos diferencia aqui é variação de grau. Mas todos nós temos dificuldade e problema com o dinheiro. Aqui e acolá nos encontramos como servos dele, a serviço dele. Ou seja, nos comportando como se o dinheiro fosse nosso patrão. E age como patrão.
Aqui e acolá nos encontramos sendo o chefe do dinheiro. Quantos escravos o Senhor dinheiro não tem sobre o seu chicote, não é? Quantos escravos? Não é, pastor? Engraçado que geralmente quem está a serviço do dinheiro tem essa mania. Não é, pastor, é um absurdo. Eu conheço pessoas assim, mas ela nunca diz a pessoa, eu sou uma delas. Aliás, ninguém aqui tem coragem de falar dos seus próprios pecados, não é? Nós temos uma facilidade de olhar para o outro, mas olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, eu também tenho um problema nessa área e me ajuda. Existe uma variação de grau, mas eu tenho. Ainda como introdução desse tema, eu gostaria que vocês entendessem que biblicamente Deus não permite você deificar o dinheiro. Não deifique o dinheiro. O que significa deificar o dinheiro? É você adorá-lo. É você colocar a tua confiança nele. Ele pode te oferecer um bom hospital, dependendo do que você tenha, mas preservar a sua vida nunca. Ele te pode oferecer uma boa casa, mas jamais um lar. E há uma grande diferença de ter uma boa casa e ter um lar. Não deifique o dinheiro. Mas também a Bíblia não permite você diabolizá-lo. E nós temos a tendência a esse desequilíbrio. Ou nós, Daiane, eu errei teu nome não, né, Daiane? Ou deificamos o dinheiro, tá vendo, Valber? Valber está aqui. Isso, Valber. Ou deificamos o dinheiro, ou seja, adoramos o Mamon, Mateus 6, 24. Ou nós, na tentativa de fugir da adoração a Mamon, qual é a nossa tendência, João? É irmos para a diabolização do dinheiro. Depois da queda, nos tornamos vulneráveis ao desequilíbrio. Ou é 8 ou é 80. É difícil a gente entender que não precisa em tudo ser 8 ou 80. Existem questões na vida que não precisa ser nem 8 e nem 80, mas é o que Deus manda. E por que não devemos deificar o dinheiro? Mas também não devemos diabolizá-lo. Não devemos deificá-lo, porque Mateus 6,24 diz o quê? Lê a sua Bíblia. Não devemos deificá-lo, porque Mateus 24, Cristo disse o quê? Sobre o dinheiro. Quando você o deifica, você vai entender nas falas de Cristo, em Mateus capítulo 6, salvo o equívoco da minha mente, versículo 24, diz o quê? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Ele está falando aí de adoração. Quando você deifica o dinheiro, você está adorando o dinheiro, você está fazendo liturgia, leiturgia, você está reverenciando o dinheiro, beijando os pés, prosconeon. No grego, beijar os pés é a palavra também usada para adoração, prosconeon ou prosconel. Você está adorando o dinheiro. E Cristo disse: não, para Deus, Ele não aceita. É impossível você adorar a dois senhores. Deus não aceita. Ninguém pode servir a dois senhores.
Por isso que você não deve deificar o dinheiro. E por favor, acabe com essa ideia de auto-engano, de achar que você não tem problema, que você tem problema com isso. Eu tenho problema com isso. O que pode variar aqui é graus, camadas, intensidades. Mas por que também eu não devo diabolizá-lo? Por que também eu não devo diabolizá-lo? Ora, o que é que o texto de Provérbios diz? Que o dinheiro, entenda dinheiro aí como sinônimo de posses, bens. Do primeiro casal da humanidade até hoje, só mudou a forma do dinheiro. Não é? Sabemos que antigamente a moeda era gado, ovelhas, bois, madeiras, então negociavam fazendo trocas. Depois ouro, prata e por aí vai. Hoje o dinheiro espécie já está acabando, tem agora criptomoeda e tudo mais. Hoje está difícil você chegar com 50 reais hoje no estabelecimento, 50 reais em mão e você encontrar troco. Elas preferem Pix. Então por que não devemos diabolizar o dinheiro? O que é que Provérbios 3, 9 e 10 diz o quê? 10 diz o quê? Ele existe para que, por meio dele, honremos o nosso Deus. Honra o Senhor com teu dinheiro. Honra o Senhor com os teus bens. Agora, honrar o Senhor com o teu dinheiro e com os teus bens não é simplesmente abrir a boquinha, falar a palavra bonitinha e dizer, é verdade, eu honro. Deus quer ver ações. O que Ele está perguntando é, o que você tem feito com o que eu tenho te dado? O que você tem feito com o dinheiro que você tem usufruído? Então essa conversazinha para Deus de olha porque eu que você tem feito o quê? Mostra, palpável. Vai, já eu vou ler Tiago aqui. Tiago capítulo 2. Primeira carta do apóstolo. O que você tem feito com o teu dinheiro? Não adianta, não existe neutralidade. Ou você tem honrado a Deus com o teu dinheiro, ou você tem desonrado a Deus com o teu dinheiro. E não tente ludibriar Deus, por favor. Porque aí agrava mais ainda o meu pecado, o teu pecado. É quando você tenta achar que Deus é igual a você. E aí você vem com historiazinha que não condiz com a realidade. A palavra verdade no grego é aletheia, significa aquilo que corresponde com a verdade. Então, quando eu digo que eu estou honrando a Deus com meu dinheiro, eu preciso verificar que tipos de ações eu tenho tido envolvendo o meu dinheiro que legitimam a minha fala. Então, não deifique o dinheiro e também não diabolize. Não deifique porque só existe um Deus. E quando você deifica o dinheiro, você entra em rota de colisão com Deus. Com o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Deus não aceita. Deus não negocia. E aqui para nós, eu não vou abordar esse assunto não, deixa eu abrir aqui um parênteses. Deus não é aquela senhora do avião que acha que o filho dela é rei e onde ele chegar tem que botar ele no banco para ver. Porque muitas vezes achamos que Deus é isso, né? Deus não é aquela senhorazinha que estava forçando a mulher na sua, caladinha, a sair da sua cadeira, que ela foi lá e comprou o seu bilhete, porque o seu filhinho, o seu rei. Esse não é Deus não. E com todo respeito, tanto a ela como a outra, a todas elas, coisas desnecessárias se colocarem aí em vexame, não é? A própria criança, mesmo ela não aparecendo na sua imagem, é colocada em vexame, porque um amiguinho ou outro conhece aquela criança. Mas Deus não é esse não, viu? Deus nos ama, Ele não nos mima, Ele nos ama. Mimar no sentido pecaminoso. Deus não mima você, Ele te ama.
Ele cuida, mas mimar você, pecaminosamente, ele não mima, ele não nos mima. Então não deifique o dinheiro, mas também não diabolize. Porque também o outro lado é que você vai encontrar pessoas com raiva de quem tem. Cuidado, isso é pecado, viu? E tem ideologias por aí que ela alimenta a inveja nas pessoas, com raiva de quem tem. Não diabolize. E aí, para poder atacar quem tem, aí acabam diabolizando o dinheiro. Ainda na introdução dessa mensagem, eu gostaria, é uma mensagem barra estudo, lição, não é? A estrutura homilética aí é assim. Ainda nessa introdução, é preciso entender que o dinheiro em si mesmo, ele é neutro. Não existe uma entidade diabólica no dinheiro. Quem deifica o dinheiro somos nós. Quem diaboliza o dinheiro somos nós. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus dizendo que o problema do mundo é o dinheiro. Eita, agora eu peguei o pastor. Ele disse que conhece Bíblia, essa afirmação dele agora, eu vou torar agora no meio essa afirmação dele. Ele tora, vai, pega o facão e passa agora. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia diz que o problema do mundo é o dinheiro. Vamos lá então? Desafio agradável para você. Passa a foice aí, e eu vou aceitar e vou pedir perdão. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é o problema. O amor ao dinheiro é que é o problema. 1 Timóteo capítulo 6. E Paulo está falando isso para o ministro da palavra, hein? Mas também para a igreja. O dinheiro em si, o bem em si, ele é neutro. Agora é você que deifica ou diaboliza. Ou você transforma o que você tem num servo, ou você o transforma no seu senhor. E já dissemos aqui, o dinheiro, ele pode ser um bom servo ou um péssimo patrão. Ele sempre será um péssimo patrão. Então é o amor ao dinheiro que é o problema. O que é o amor ao dinheiro? É quando você de fato o deifica, é quando você coloca o dinheiro pelo dinheiro. Aí diz Timóteo lá, diz Paulo a Timóteo que esse amor ao dinheiro, meu amigo, faz o ser humano fazer tantas coisas. Esse amor ao dinheiro leva irmãos sanguíneos, depois que os pais morrem, agora se tornarem o que, gente? Inimigo. Eu conheço famílias que os irmãos sanguíneos não querem encarar um ao outro, porque o papai morreu, a mamãe morreu e deixaram aí uma boa grana. Aí agora, meu amigo, é transformada numa arena. Eu estou falando de amigos, de irmãos sanguíneos, que não querem ver a cara um do outro. Sabe por quê? A herança de papai. Porque um diz, não, 30% é meu, o outro, não, 30% é meu. Porque eu trabalhei mais, papai sabe, mamãe sabe, não, porque... Amigos de comemorar em todo dezembro, 24, uma ceia de Natal, agora não mais conseguem por conta do amor ao dinheiro. Casais se separam, divórcios acontecem por causa do dinheiro. Mulheres arruinam seus casamentos por causa de adorar o dinheiro. Homens arruinam seus casamentos, arrebentam por conta do amor ao dinheiro. Estou só na introdução, mas no corpo do sermão vai ser rápido. Porque eu não quero fazer o mesmo do mesmo, você já conhece aqui. Dízimo, continuidade, teologia bíblica, continuidade, descontinuidade. O dízimo tem continuidade? Tem, eu não vou entrar nisso aí. Tem quem pensa o contrário? Tem, mas a base é muito fraca. Não vou entrar por aí, mas estamos na igreja presbiteriana. Quem tem passado pelo curso catecúmenos, pela classe de novos membros, até mesmo quem passa pela classe de jovens, até mesmo quem passa pela classe de adolescentes, classe infantil, aqui e acolá tem sido relembrado sobre isso. Claro que haverá necessidade de trazer um estudo
só voltado para isso, a teologia bíblica do dízimo. Aí eu vou entrar na questão da continuidade e descontinuidade do Antigo e Novo Testamento. Eu quero fazer diferente, eu quero ir para as implicações disso. Por isso estou só na introdução esse tempo todo. Aí, já caminhando para a última fala sobre a introdução ainda, há um problema que nós cometemos quando o assunto é dízimos e ofertas, ou que significa não é o dinheiro pelo dinheiro. Há um problema quando o assunto é grana, dizimar, ofertar. É que, por um lado, você tem igrejas que negligenciam o assunto e negligenciam por medo. Evitam falar sobre por medo, por constrangimento. Mas por quê? Porque do outro lado temos igrejas falando o que não deveria sobre o dízimo, explorando pessoas, pastores manipulando para poder legitimar as suas Mercedes de 500 mil reais. Não é que um pastor não possa ter uma Mercedes. Tem pastores que já nascem num lar rico, é empresário, mas também tem vocação pastoral. Qual o problema dele ter a Mercedes dele? Não é isso. Agora você manda lá a igreja para ter uma Mercedes, aí sim é problema. Só que a resposta à teologia da prosperidade, aos manipuladores, aos charlatões que usam o dízimo, usam uma péssima teologia bíblica. Você vai encontrar gente aí, como bem cita Hernandes, Gênesis 22, citando o sacrifício de Isaac oferecido a Deus como ato de adoração por Abraão, levando o povo a dizer: olha, ofereça o teu Isaac pode ser o teu carro do ano, doe a igreja inteiramente. Isso é uma desgraça isso é manipulação. Mas a resposta não é o silêncio da igreja. A resposta não é você abandonar o que Deus ordena, que é honrá-lo com seus bens. Agora veja, honrar a Deus com seus bens vai para além do dízimo e oferta. A gente se prende muito à questão do dízimo e da oferta, mas vai para além disso. Isso é tão forte que se aqueles que acham que não há continuidade do dízimo do antigo para o novo, eu pego eles na palavra, porque quando eles usam isso, eles afirmam assim: não, porque na nova aliança é apenas a oferta. Eu digo: massa, e acredite que eu também acredito em você, então vamos para a nova aliança, é só oferta. Mas a Bíblia diz que a oferta, ela é abundante. Se o dízimo já é dízimo, a oferta na nova aliança deve ser muito mais do que dízimo. Aí você pergunta um cara desse: você tem dado muito mais do que o dízimo? Aí ele vai dizer: não. Então, como é bom você, pela graça de Deus, conhecer a palavra. Porque eu tenho um monte de gente avarento aí que não quer dar nada mesmo para a igreja, aí quer pegar uma péssima teologia para justificar. Mas a resposta não é para fugir dos charlatões, das igrejas exploradoras, para atender às suas megalomanias, não é ficar no silêncio. Porque honrar a Deus com os meus bens é uma ordem dada por Deus. É um ritual estabelecido por Deus, está na Bíblia. Agora, essas igrejas cometem esse erro, e nós cometemos também em outras áreas, sabe por quê? Nós confundimos justamente o fim principal com o meio, ou como dizem alguns autores, propósito e consequência. Eu devo honrar a Deus com os meus bens. Qual o propósito disso? Qual é o propósito do porquê eu devo honrar a Deus com os meus bens? Qual é o propósito do porquê eu tenho que dar o meu dízimo e a minha oferta? Qual é o propósito disso? O próprio texto revela para a gente. Qual é o propósito do meu dízimo
da minha ação em dizimar e ofertar? Qual é o propósito? O que é que o texto diz? O texto está claro. Qual é o propósito ao dar o meu dízimo, ao dar a minha oferta? Qual é o propósito? Honrar o Senhor. Mas a gente pega o propósito e transforma em consequência. E a consequência a gente transforma em propósito. Aí se transforma em barganha. A gente transforma o propósito em consequência. Ou seja, a gente dá os bens, porque o nosso propósito é receber mais de Deus. É o que as igrejas regidas pela teologia da prosperidade pregam. E aí as pessoas são incentivadas, cheias de ganância no coração. Olha, dê que Deus vai te dar. Dê que Deus vai te dar. Deus dá, mas isso é consequência. O propósito de dar o dízimo, a oferta, é honrar a Deus. É você dizer com essa ação, e é um dos pontos da assunto, é você dizer: Senhor, Tu és o meu tudo e tudo é Teu. Agora, consequência, Ele promete, está em Provérbios 3, 9 e 10. Se Ele quiser, Ele também abençoa, e Ele promete abençoar. Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. Mas Deus não está dizendo isso para barganha. Não pegue esse texto e inverta propósito e consequência, ou fim e meio. Então vamos lá. O que representa? Para além, falando em miúdos, o que representa quando eu dou meu dízimo, a minha oferta? O que representa isso para Deus e deve representar para aqueles que me cercam e para o mundo? O que representa? O resumo já temos, Provérbios 3, o que representa. Mas falando em miúdos, vamos lá então. Eu separei aqui alguns pontos aqui. Quando você dá o seu dízimo, a sua oferta, sabe o que primeiro representa esse ato aí, falando em miúdos? Ah, pastor, mas está resumido já. É honrar o Senhor, certo? Mas a palavra honrar, ela tem a mesma raiz da palavra glorificar. É você encarar alguém como alguém de peso. De peso. Mas falando em miúdos, o que significa? Em outras palavras, o que representa dar o meu dízimo e a minha oferta? Primeiro pontinho aí desse sermão temático. Observe bem isso. Representa, quando você dá o seu dízimo e a sua oferta, representa o reconhecimento do verdadeiro e absoluto proprietário de tudo e todos. Quando você dá o seu dízimo e a sua oferta, essa sua ação está representando a consciência que você tem do verdadeiro e absoluto proprietário de tudo. Você está dizendo com essa ação: só existe um proprietário absoluto de tudo, e Ele é Deus. Isso é honrar. Aí você lê a Bíblia rapidinho, porque quando você for dar o dízimo, a oferta a próxima vez, ou quando você pensar em deixar de dar, lembre-se disso. Representa a consciência que você tem, que o único e verdadeiro e absoluto dono de tudo é Deus. Então, quando você dá o dízimo e a oferta, você está reconhecendo isso. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de todos, Ele é o dono do que eu tenho. Então, quando você deixa de dar, você está dizendo: não, eu não reconheço Ele como dono. Base bíblica para isso, você já conhece muito bem. Vamos ler alguns textos rapidamente. Sonoplastia, me ajuda aí. Vamos lá. Salmo 24. Quando eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu estou com isso dizendo: eu reconheço que o dono de tudo, absolutamente, é Deus. Salmo 24, o que é que diz aí o texto? Todos juntos. Pertence. Entendem, gente? Ao Senhor, e está todo em maiúsculo, ou seja, Iavé, ou Jeová, ou Javé. São os 4 tetagramas em hebraico, e a tentativa de pronúncia é essa. Uma transliteração seria Jeová,
ou Yahvé. Tradução, Senhor em português, todo em maiúsculo. Ou seja, aquilo, o nome com o qual se apresentou a Moisés em Êxodo 3,14. Eu sou o que eu sou. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo, e vai mais além, Valber. E os que nele, Beto, habitam, até a humanidade, reconhecendo ou não, é propriedade dele. O ímpio, reconhecendo ou não, ele é propriedade de Deus. Um outro texto aí, rapidamente, aí, sonoplastia. Preste bem atenção. O que representa Êxodo 19, versículo 5. Êxodo 19, versículo 5. Vamos lá. Veja o que esse texto diz aí. Êxodo 19, 5. Vamos ler juntos? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Agora a última parte, todos juntos. Porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Entende por que você lê Josué? E você vai ver Deus dizendo: Josué, onde pisar a planta do vosso pé, eu te darei. E Deus deu aquela terra para Israel, sabe por quê? A terra é dele. E ele dá a quem ele quer. E soberanamente, graciosamente, ele quis fazer isso na antiga administração da aliança da graça. Então, quando eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu estou dizendo, como ato de adoração para o próprio Deus: eu te reconheço, eu reconheço que tu és o dono de tudo. E eu estou passando uma mensagem para os meus irmãos: eu reconheço que ele é o dono de tudo. E eu estou dizendo para o mundo, para os meus amigos de trabalho, porque eu reconheço que ele é dono de tudo. É isso que representa dízimos e ofertas. Não é o dinheiro pelo dinheiro, mas o que ele diz. E o que é que o dinheiro diz? Quando eu dou o dízimo e a oferta, eu reconheço que só existe um dono absoluto: Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não vou ler outros textos aqui não. Segundo ponto aí, o que representa? Representa o reconhecimento do senhorio de Deus sobre tudo. Ele não é apenas o dono, ele também é o Senhor, é o senhorio de Deus. Ele não apenas trouxe a existência à criação, ele governa a criação. Isso é senhorio. Quando eu dou o meu dízimo e a minha oferta, eu estou reconhecendo o senhorio de Deus sobre tudo que ele criou. Abra sua Bíblia. Eu vou escolher aqui apenas alguns versículos sobre esse segundo ponto. Salmo 103, versículo 19, por favor. Salmo 103, versículo 19. Vamos ler esse texto aí, juntos? Eu quero pedir a UPA que leia esse texto, só vocês. Fiquem de pé. E aí, como jovens valorosos, vão encher os pulmões agora. Quem aqui torce pelo Flamengo? Aqui, levante a mão. Palmeiras, São Paulo. Olha, pronto. Aquela alegria que vocês têm quando o Flamengo faz um gol, como é? Como é? Ou Palmeiras. Então agora triplique essa alegria ao ler a palavra do Senhor. Enche os pulmões. Vai ler esse texto aí para toda a igreja, bem forte, como macho. Homens, não é machismo, verdadeira masculinidade. Vamos lá. A tonalidade foi boa, agora bem mais forte agora, e a gente encerra a leitura aí. Vai lá. Muito bem, garotos. E o seu reino domina sobre tudo. Ele não só trouxe a criação à existência, Morgana, mas ele rege, ele governa, ele faz o que ele quer dela. Isso é senhorio. Eduardo, filho de Beto, carinhosamente entre os íntimos apenas. Carlinhos, como diz o Carlos,
Entendeu, Carlinhos? Isso é o senhorio. Quando eu dou meu dízimo e minha oferta, eu estou reconhecendo que não apenas Ele é o dono, mas de fato Ele está ativamente governando tudo. O senhorio dele sobre tudo. Por isso que quando Salomão, agora substituindo seu pai no reinado, ele diz: Senhor, me dê sabedoria para conduzir esse povo, porque eu não tenho a mínima condição. Foi o que Deus fez? Porque você pediu apenas sabedoria. Eu também vou te dar o quê? Riqueza. Riqueza, Davi. Esse é o senhorio de Deus. Ele não só trouxe a criação à existência, Ele também governa sobre ela. Então, quando você pensar em não dar o teu dízimo, lembre-se sobre isso. Porque quando você não dá, você está dizendo para Deus: eu não reconheço, primeiro, que o Senhor é o dono de tudo. Segundo, eu também não reconheço que o Senhor governa tudo. Ah, pastor, aí também é forçar a barra. Não, gente, é a Bíblia, é a Escritura. A única diferença aqui é que eu estou pegando um sermão temático, apenas isso. Mas com muito cuidado para não tirar um texto fora do contexto e aí usar um pretexto para querer ludibriar vocês. É Bíblia. Terceiro, o que representa dízimos e ofertas? E por isso que não é o dinheiro pelo dinheiro. Terceiro lugar, representa a rica e abundante bondade de Deus sobre você. Representa a rica e abundante bondade de Deus sobre nós. Quando você dá o dízimo e a oferta, você está reconhecendo o quanto Deus é bom. Você está reconhecendo que tudo que você tem, Ele tem dado a você. Abra a sua Bíblia. Salmo 104, versículo 24. E quando você... Vamos ler o texto, eu quero fazer um comentário rapidinho lá de Gênesis 3. E eu quero fazer uma pergunta a vocês. Em detalhes, reflita aí. Satanás tentou colocar dúvida em que área? Em Deus, para Adão. Reflita, eu quero ouvir de você. Vamos ler esse texto agora. Agora o MP. De pé o MP. Pode ficar onde estão. De pé o MP, carinhosamente. É um pedido carinhoso, não é coagir vocês não. Ao MP de pé. Pode ser. Isso. Agora eu quero que vocês leiam esse texto juntos. Todos de pé. Eu vou dizer 1, 2, 3 e vocês, o texto, não é? 1, 2, 3. Foi muito bom o ensaio, agora valendo. Vamos lá? 1, 2, 3. A última parte. Dependendo da tradução, cheia está a terra da tua bondade. Tome os vossos assentos. Cheia está a terra das tuas riquezas. Isso é bondade. Agora, rapidamente, primeiras crônicas, vamos lá. O primeiro livro das crônicas de Israel. O primeiro livro das crônicas de Israel, capítulo 16, no versículo 34. O primeiro livro das crônicas de Israel, capítulo 16, o versículo 34. O que é que diz o texto? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Envolvendo SAF, quem não é sócia de SAF? As mulheres fiquem de pé, por favor. As mulheres, SAF, sócias, quem é mulher da mãe da primeira, mas não é sócia ainda, é você também, fica de pé. Morgana, pode ficar, querida, está no processo de ser recebida. Bora lá. Tamires, pode ficar. Não, Tamires é o MP, isso, vamos lá. Isso, não, eu confundo as coisas aí. Eu pensei que Tamires tinha casado já, né, Tamires? Já estou adiantando as coisas aqui. Aí não pode. Vamos lá, mulheres, esse texto aí. Porque Ele entende o que é. Pode sentar, muito obrigado. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é o que, gente? Bom. Aí você quer uma descrição da bondade de Deus lá no Éden, antes da queda. Aí você vai para Gênesis capítulo 2, vai encontrar Deus olhando para Adão e dizendo assim:
de toda árvore dos jardins comerá. A palavra-chave: de toda árvore do jardim comerás livremente. Isso é bondade. Agora você imagina, Frederico, antes da queda, se hoje nós temos ainda uma multiplicidade de coisas boas. Gente, eu me lambuzo com melancia. Eu não posso ver uma melancia na minha frente. Uma manga nem se fala. Banana, menino, uma dúzia lá em casa já sabe disso. Que variedade, Senhor. Mas aí, de toda árvore dos jardins comerá livremente. Dida, Anastácia. Ele apenas proibiu uma como símbolo de obediência. Mas da árvore do conhecimento, Juliana, apenas uma ele proibiu. Aí Satanás no capítulo 3 chega lá e diz o quê? Foi assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore dos jardins. Querido, o diabo vai mesmo no ponto, colocar em dúvida a bondade de Deus. Quando você deixa de dar o dízimo ou a oferta do que Deus tem dado a você, você está dizendo com essa ação: eu prefiro ouvir o diabo do que a Deus. Ah, pastor, aí é pesado demais. É a Bíblia, viu? Se alguma coisa que você não gostar, você volta para casa, abre a Bíblia e diz: Senhor, disso aqui eu não concordo não, viu? Comigo não, porque eu, coitado, eu sou só porta-voz. O meu dever aqui é apenas ser fiel, não subtrair nada e adicionar nada. Quarto lugar, rapidinho. Quarto lugar, eu prometi que não vou ultrapassar um horário aqui para mostrar a vocês. O que o dízimo e a oferta representa? Por isso que não é o dinheiro pelo dinheiro, sim o que ele representa. Quarto lugar, observem aí, queridos. Representa a consciência de que reino você pertence. Representa a consciência do reino ao qual você pertence e no qual você vive. Quando você dá o dízimo da oferta, você está dizendo em qual reino você vive, a qual reino você pertence. Entende isso? Abra sua Bíblia aí, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 17. E depois vai com calma que eu vou ler também com vocês Salmo 145. Então o dízimo e a oferta representa a consciência de que você reconhece que o reino no qual você vive e a qual você pertence é o reino de Deus. Quando você dá o dízimo da oferta, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que eu estou no teu reino. Está dizendo para o outro: o meu reino é o reino de Deus, é o reino de Cristo. Está dizendo para o mundo, para o seu colega: ei, você dá o dízimo, é? Diga para ele: dou. Mas por que, mulher? Porque não é o dinheiro pelo dinheiro. O dízimo é uma expressão de que eu pertenço ao melhor reino desse mundo, ao reino de Deus. Aí você percebe que melhora a coisa. Romanos 14, 17, todos juntos. Primeiro uma definição, uma definição sucinta de reino. Vamos lá. Porque o reino de Deus não é nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Agora Salmo 145. Aí ele diz o que o reino não é, o que o reino é. O que você encontra no reino de Deus, o que você não encontra. Aí agora você vai para o Salmo 145, a partir do versículo 10. Vamos lá. Todos juntos agora. Aliás, não. Homens, o PH, de pé. Com exceção daqueles que têm um problema na coluna. Mas se não tiver, homens de pé. Os homens da UPH. Agora quero ver. Pastor Abraão. Vamos ler até o versículo 13. Juntos, vamos lá. Todos. 1, 2, 3. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te renderão. O 11. Eu peço aí a sonoplastia, fique bem atento aí, guerreiro. Vamos lá, juntos. Isso, vamos lá? O 13.
Vai sentar. É isso que se faz. É isso que faz aquele que pertence ao reino de Deus. Ele cumpre com a carta magna do reino. A nossa Constituição brasileira está sendo rasgada, pisoteada. Não vou entrar aqui nesse caso aqui não. Pisoteada, rasgada, cuspida por quem não deveria. Isso é palavra dos melhores e maiores juristas desse Brasil, doutores e pós-doc em direito. Agora, por favor, não tente fazer o mesmo com a obra magna do Rei de Deus, não. Não tente fazer o mesmo com a Constituição absoluta. Jamais vai sofrer jamais uma das suas palavras vai sofrer de caducidade. Isso, guerreiro. Muito obrigado. Caducidade. Jamais. Então, quando você dá o seu dízimo, a sua oferta, está dizendo: eu pertenço ao reino de Deus. Eu vivo nesse reino. Agora, o que foi cantado aqui sobre o reino? Teve uma canção aqui que eu não pedi para o Ministério de Canto cantar essa canção, não. Quando começaram a cantar, eu dei aquela risadinha gostosa no meu coração. O que foi dito aqui, queridos, numa canção? Mateus 6,33. Buscar o quê? É incrível, não é? Nós temos uma dificuldade, nós presbiterianos temos uma dificuldade de fazer leitura uníssono, né? Não é culpa de vocês não, porque essa cultura foi implantada sobre nós. E disseram para nós que reverência é silêncio sepulcral. Até o pastor presbiteriano mesmo, não é? Ele não pode nem se mexer no púlpito. Meus irmãos, eu respeito quem faz isso. Agora, passar isso para mim como presbiterianismo, não. I am happy. Eu sou um homem feliz, eu estou feliz porque eu sirvo aquele que é feliz. I am happy. Eu sou feliz em Cristo Jesus. E a Bíblia não dá base para isso. Não. Então, quando você dá o teu dízimo e a tua oferta, você está dizendo: eu pertenço ao reino de Jesus Cristo, por isso eu dou o dízimo e dou oferta. Ache ruim quem quiser achar, eu dou porque eu pertenço ao reino dele. Vamos lá, correndo agora, que o seu coração sai daqui aquecido. Quinto lugar, dízimo e oferta não é o dinheiro pelo dinheiro que ele representa, e representa o que mais? Nossa obediência e fidelidade ao triuno Deus. Nossa obediência e fidelidade ao triuno Deus. Obediência e fidelidade a Deus. Então não é o dízimo pelo dízimo, a oferta pela oferta, o dinheiro pelo dinheiro, é o que ela representa. Eu vou ler aqui o mesmo texto em outras áreas também, mas o que é que diz João 14:14? Ou melhor, João 14:15. João 14:15. João 14:15. Todos juntos. Se me amais, me dizimar e ofertar é mandamento do Senhor. Tem quem discorde. Mas ficamos com o conhecimento das Escrituras que até hoje a tradição majoritária entende. Porque até mesmo quem ousa não ficar com o dízimo como continuidade, e onde está a oferta? 2 Coríntios capítulo 8 e 9. 1 Coríntios capítulo 16. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
dar o dízimo e minha oferta representa minha lealdade a Ele, minha fidelidade a Ele. Tem muitos textos que revelariam isso. Agora veja o contraponto disso. Atos 5, Ananias e Safira. Percebeu que alguns irmãos estavam vendendo alguns dos seus bens e depositando aos pés dos apóstolos para socorrer os necessitados. Ananias e Safira também não queriam fazer parte disso, não é? Ali foi pura vaidade, sabia, gente? A prova está aí. Queriam também o elogio, não é? Pelo elogio. Venderam uma propriedade. Mas o que eles fizeram? Eles poderiam dar 10% da propriedade, poderiam ter dado 20% da propriedade, poderiam ter dado a metade. E até quanto à propriedade ali, poderiam dar apenas os 10 mesmo. O texto, em nenhum lugar, aquele texto narrativo não diz que era obrigatório vender a propriedade e dar o dinheiro inteiro. Mas uma vez que resolveu dar, tem que dar com honestidade. Aí Pedro pergunta, Ananias, ele foi e deu um valor que não foi o valor real, só que ele disse para Pedro que foi o valor real da venda do terreno. Aí Pedro pergunta, vendeste por quanto a propriedade? Imagine aqui na linguagem do real de hoje aí, olha, eu vendi por 350 mil reais, mas ele tinha vendido por 600. Mas para ganhar, não é? Para ganhar a admiração dos apóstolos da igreja, ó paz, ele deu o dinheiro todo do terreno, ou da casa. Aí Pedro disse, meu filho, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Onde foi que ele errou aí, gente? Era que ele poderia ter dito, olha Pedro, eu vendi o terreno por 600 e eu estou doando 350. Mas ele disse o quê? Eu doei todo o valor do terreno ou da casa. Aí Deus, para preservar a pureza da igreja, logo no início, ele vai lá e disciplina extraordinária. Eita, meu irmão, é muita graça, porque se Deus resolvesse transformar aquela disciplina extraordinária numa ordinariedade no dia de hoje, misericórdia, meu irmão, misericórdia, como Deus é misericordioso, Guilherme. Vamos lá, queridos. Não é o dinheiro pelo dinheiro. Vamos lá. Sexto lugar, representa a fé verdadeira. Quando eu dou o dízimo da oferta, eu estou dizendo, Deus é o meu provedor, eu creio. Ele me deu e Ele me dará. Tiago capítulo 2, agora eu entro aí rapidinho. Tiago capítulo 2 representa a fé verdadeira no Deus da providência, no Yahvé Jirê, o Senhor proverá. Lança o teu pão sobre as águas, diz lá o sábio Salomão. Lança o teu pão sobre as águas. Só lança o pão sobre as águas quem tem fé no Deus que manda lançar. Deus disse para Josué, mande os sacerdotes pisar com as pontas dos pés no rio Jordão, e quando eles pisarem, eu farei. Isso requer fé. Está lá o povo, Moisés, diante do Mar Vermelho. Ele olha, Faraó e o seu exército. Aí está Moisés, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Aí Deus chega e diz, Moisés, por que clamas a mim? Você já viu Deus interromper uma oração de alguém? Ele interrompeu a oração de Moisés. Porque existem coisas na vida que você já sabe o que Deus quer fazer. Por que clamas a mim, Moisés? Eu já te disse, volta lá e diga o que para o povo? Isso, ordene o povo que marche, Moisés, mas o mar não abriu ainda. A nossa mania é querer que o mar se abra antes. Isso não é fé. Fé é você lá, biblicamente naquela época, porque Deus não repete esse tipo de coisa daquela forma, mas de outra forma hoje, é você querer que o mar se abra primeiro. Não, marche. Agora imagine Moisés dizendo para o povo, ei, Deus mandou marchar. Vocês acham que alguém lá atrás não fez assim? Enlouqueceu. Vocês acham que não? Eu acredito. Eu acredito que alguém fez assim, ó.
Vamos fazer o seguinte, vamos lá para a última fila, porque quando começar a bagaceira lá, pelo menos dá tempo para a gente correr. Eu não duvido, meu irmão, gente, é isso. Ei, pirou Moisés. Aí faz Moisésão, vai lá, se aproxima, toca. Quando ele tocou com o cajado, Senhor dos exércitos! Quando ele tocou o cajado no mar, as águas começaram a obedecer. Aquele que disse lá, o Logos, aquieta-te vento, aquieta-te mar. O Logos de Deus também, quando veio, fez isso. Aquieta-te vento, aquieta-te mar. Tiago 2. Não vou ler todo o texto não, gente, porque não dá. Mas algumas partes do texto, por favor. Você diz que tem fé, não é salvadora? Fé verdadeira no Senhor? Então, beleza, sonoplastia, me ajuda aí, cheio no coração de vocês. Eu sei que não é fácil mexer com máquina não, viu? Não estou cobrando de vocês não, só estou pedindo um pouquinho além do que vocês já têm feito. Vamos lá, todos juntos aí. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Continue. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu ficarás ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés? Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tombados de perversos pensamentos? Aí você vai, pô, pastor, tem esse texto com lá, é porque ele amplia tudo aí, vamos lá. Ouvi, meus irmãos, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? E o texto continua, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, por favor, não tire do contexto aí, e acho que é todo rico que faz isso não, viu? E não são eles que vos arrastam para tribunais? O texto continua, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo a ti mesmo, fazeis bem. Vamos lá? Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Tudo isso tem a ver com fé, viu gente? Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, agora vamos lá, gente. Ele agora vai especificar agora. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Continua. Travou? Muito obrigado, guerreiros. Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está, só temos. A fé, se não tiver obras, é uma fé morta. Abraão exerceu fé quando Deus pediu Isaac? Fé. Abraão exerceu fé quando Deus, antes de pedir Isaac como prova de amor, disse que iria dar a Abraão um filho, Isaac? Fé. É só ler Hebreus 11, herói da fé. Eu dou o meu dízimo, a minha oferta, eu estou dizendo, eu creio que tu és o meu provedor. Porque a nossa tendência também é, e se eu der, vai faltar. É ou não é, gente? Todos somos tentados assim. Mas se eu der, pode faltar para mim. Só que você não está dando o dízimo pelo dízimo, a oferta pela oferta.
você está dizendo, eu creio em ti. Quando você dá o dízimo, você está dizendo, eu creio que tu és o Deus da providência. Quando você não dá, você está dizendo, olha, eu creio, mas, vamos lá, gente. Vai ter eleição ainda, o PH ainda hoje, vai ter eleição de UPA, vai ter ensaio também, eu não quero pegar vocês, atrapalhar vocês não. Sétimo, representa gratidão ao triuno Deus. Primeiras Crônicas, representa gratidão ao triuno Deus. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, representa gratidão ao triuno Deus. O primeiro livro das Crônicas, o capítulo 29, vamos lá, a partir do versículo 10. A partir do versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. O que mais? Teu, Senhor, todos juntos, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Gente, que lindo, continua aí, vamos lá. Riquezas e glória, tu dominas sobre, na tua mão a força e, contigo está o engrandecer e a tudo dá. Agora, pois, ó nosso Deus, todos juntos, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Por quê? Porque o texto diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, voluntariamente, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tudo. É isso que você faz quando dá o dízimo e a oferta. Você está dizendo, eu estou dando o que eu recebi de ti. Isso é gratidão. Quando você não dá, você está dizendo, eu não reconheço que o que eu tenho foi o Senhor que Deus não. Pastor, aí é forçar a barra. Não, meu irmão, não, isso é Bíblia. O que a gente precisa é entender que Deus é Deus, a palavra é a palavra. Se coloque diante desse espelho. É para mim essa palavra. Oitavo, são 10, viu? Está chegando. Representa a quem honramos acima de tudo e acima de todos. Quando eu dou o dízimo e a oferta, eu estou dizendo, a quem acima de tudo eu honro. Ele disse para Samuel, aliás, ele disse para Eli, está no livro de Samuel, os filhos de Eli estavam pintando 7 lá no templo, e Eli apenas fez assim, ó, Eli, gente, é só para descontrair, tá, gente? Aí Eli chegou lá e fez assim, ô menino de papai, ô meu filho, não faz isso não, eu entendo você, os hormônios estão lá no flor da pele, mas faz isso não, meu amor. Davi não acha ruim não, essa brincadeira, viu? A Bíblia diz que ele exortou os filhos, mas foi aquela exortação de ô menino de papai. Porque não é o caso de vocês não é? Mas agora eu fiquei sabendo que os filhos são os reis das casas agora. São os hóspedes, os pais são os trabalhadores. Café da manhã, mamãe, minha internet, papai. Não tem nada a ver com vocês não, João, não, Davi? Tem não, lá não tem isso não é? Graças a Deus. Aí Deus usou um profeta anônimo e disse assim para Eli, você me honrou, você honrou os teus filhos mais do que a mim. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, eu desprezarei. Então não é o dinheiro pelo dinheiro. Quando você está dando o dízimo e oferta, você está dizendo, acima de tudo eu honro o meu Deus. O meu Deus. 9, está chegando, hein? Aqui é simples, representa o nosso amor por Ele. Representa o nosso amor por Ele. Lembra que eu falei que ia citar um texto 2 vezes? Agora é João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Quando eu dou o meu dízimo e minha oferta, eu estou expressando meu amor por Ele. E por último, 10, e assim a gente encerra. Aqui é a chave de ouro, aqui engloba tudo aqui.
representa adoração ao triuno Deus. É um ato de adoração. A oferta da viúva pobre. Lucas 21, 21, ato de adoração. Agora a gente pega a oferta da viúva pobre e faz uma contextualização totalmente equivocada. Porque o texto diz que ela deu a oferta dela comparada à dos ricos. E quem estava lá observando? Quem estava lá observando o momento de ofertório? Simplesmente o logo de Deus observando, viu? Então ele observa, viu, moço? Ele está aqui. Aí a gente pega, diz o texto que os ricos, as suas quantidades eram muitas, mas comparado com o que eles tinham, diz o texto, era apenas sobra. A viúva, o valor que ela deu comparado com o dos ricos, mas de acordo com as suas posses, era o melhor, era a primícia. Você entende, queridos? Quando eu dou o meu dízimo, a minha oferta, eu estou adorando o meu Deus, dizendo: tu és a pessoa mais importante na minha vida, logo tu mereces o melhor. É ato de adoração, meu irmão. Que Deus nos ajude. Adoremos o nosso Deus com os nossos bens. Honremos o nosso Deus com os nossos bens. O propósito é honrá-lo. Agora, a consequência está lá em Provérbios 3, o versículo 11, eu encerro a lição aqui. Ele também é tão gracioso que ele promete também continuar nos abençoando. Mas não inverta propósito com a consequência. Não pegue a consequência, que é o ser abençoado, e transforme em propósito. E não pegue o propósito e transforme em consequência. Provérbios 3, 11 apenas. Provérbio 3,11, não é o 10, Provérbio 3,11. E assim vamos para o encerramento. Provérbios 3,11. Não, perdão, gente, 3,10. Perdão, guerreiros, falha foi minha, viu? Coloque na minha conta aí. A consequência está aí. O propósito, versículo 10. Eu devo honrar com os meus bens. Eu dou meu dízimo para honrá-lo. Ele me abençoando ou não, eu dou para honrá-lo. Esse é o propósito. Ele me abençoando ou não, eu dou para honrá-lo, porque ele já tem me dado. Agora, ele é tão gracioso que Deus promete, ainda assim, fazer o quê? Versículo 10, todos juntos. E transbordarão de vinho os teus lagares, e transbordarão de vinhos os teus lagares. E eu quero aqui dar um testemunho para vocês bem rápido sobre a igreja aqui no geral. Quando assumimos esta igreja pela bondade soberana do dono dela, Jesus Cristo, em 2021, meados de 2021, eu sei do que aqui entrava como arrecadação. E você vai ver em janeiro na Assembleia Ordinária quanto tem entrado na igreja agora. Amém. Sabe o que é isso? A igreja está honrando a Deus com os dízimos e as ofertas. Tem missionários sendo sustentados, e é só o começo. Tem pastores sendo ajudados, tem seminaristas sendo ajudados para fazer seminário. Aí Deus rasga os céus e manda. Aí Deus rasga os céus e manda. Eu sei quanto entrava aqui quando assumi essa igreja. Eu também sei. Eu não sou bobinho não, né, gente? É o docente da igreja. Eu não fico futucando não, mas está aqui o nosso tesoureiro. Aqui lá nos reunimos e ele passa para a gente um relatório. Eu não gosto, eu não entro mesmo, eu não tenho acesso à caixa de nada aí, mas ele nos dá o relatório. E sabe o que eu tenho a dizer? É porque a igreja tem honrado a Deus com seus bens. E quanto mais a igreja abriu o cofre para abençoar a obra, para sustentar missionários, para abençoar obreiros, mais aquele que é o dono de todos os celeiros, ele abre as portas e diz: mais, 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 mais. Encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que o Senhor nos abençoe. 2025 continue sendo dizimista fiel. 2025 oferte. Nós temos obra para fazer, discípulos para fazer, igrejas para plantar, o reino de Deus para expandir, e tudo para a glória do Senhor. Hoje você vai ter um banheiro agradável. Alguém ontem disse assim, um diácono para uma pessoa que está visitando aqui: vocês conhecem o Wagner e a Ingrid? Foram dessa igreja. Estão aí de passeio, chegaram ontem, eu conheci ontem.
E o diácono Júnior olhou para ele e disse: menino, nós temos um banheiro agora que eu vou dizer, dá vontade de morar lá. Isso é motivo de gratidão, presbíteros. Então agradeça a Deus. Isso foi com dízimo, foi com oferta. Um colégio pastoral fiel, íntegro. Então dê o teu dízimo com alegria, a tua oferta com alegria. Não nos compare com esses charlatões lá fora. Não nos compare com esses falsos profetas lá fora. Em o nome de Jesus Cristo. Pois se eu quisesse ganhar dinheiro, o lugar não seria o pastorado. Porque a inteligência Ele me deu para fazer um concurso para auditor fiscal e ganhar 21 mil por mês. E não pecaria se um dia eu resolver fazer isso, não. Aqui é apenas para incentivar. E não pecaria se um dia eu pensar em fazer isso, não. Agora entenda, prossigamos honrando a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos bens. Que o Senhor nos abençoe hoje e